Baseada mais uma vitória do Palmeiras na Libertadores, melhor campanha garantida. Palmeiras voando demais na Libertadores, como sempre, né, pessoal? Palmeiras não decepciona quando se trata aí de Libertadores. Enfim, separei aqui para vocês, né, o que a mídia está dizendo depois desse jogo aí do Palmeiras, 2-0 para cima do Bolívia, né? Mantendo aí a consistência, mantendo as vitórias, enfim. Sem palavras para esse Palmeiras, né? Muito bem mesmo na Libertadores. E vocês vão ver o pessoal do Troca de Passe lá do Sport TV falando a respeito aí desse Palmeiras. Vão ver também o pessoal da Jovem Pan. Então confere o vídeo até o final, que o vídeo tá bem caprichado, beleza? Mas antes, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda demais o canal. Então deixa o like aí para fortalecer, para que o vídeo chegue a muito mais palmeirenses, beleza? E se você for novo por aqui, te convido a se inscrever e ativa o sininho das notificações também, para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal e estar sempre por dentro de tudo que tá acontecendo com o Verdão em todos os dias. Belezinha? Bom, então é isso, sem mais enrolação, bora conferir aqui. Pessoal do Sport TV falando do Verdão. No minuto, acréscimos, cara, é estavam impressionante. pressionando lá em cima. E você vê de que eles pressionam organizados, tecnicamente muito bem, sabendo aonde tá. Eu vou lá, eu crio os encaixes lá alto. Estourou uma pressão que uma vez outra história, eles se posicionam na zona, daqui a pouco, a hora que chega a bola no setor, eles se identificam de novo, enfim. É um time que ele traz realmente um nível competitivo, por isso que as campanhas em Copas, principalmente na Libertadores, você vai vendo, e o aproveitamento do Abel é absurdo. E uma coisa que o futebol brasileiro, para mim, tornou fundamental é você conseguir mesclar, e nem sempre é fácil, porque para você trazer qualidade técnica para o futebol brasileiro, ainda que tenha evoluído muito a capacidade financeira dos clubes, muitas vezes você acaba recorrendo a jogadores, ou muito jovem que acabou de surgir, caso do Estevão, à espera de uma saída, né? Quando ele é extra-classe, ou o jogador que está retornando numa fase mais adiantada da carreira. O que o Palmeiras tem conseguido durante a grande maioria das campanhas dele nos últimos anos, é misturar qualidade técnica com saúde, com vigor. O Palmeiras hoje tinha 8 dos 10 jogadores de linha entre seus 20 e 27 anos. Aí, isso facilita você ter mais... Evidente que o Palmeiras tem uns momentos, como qualquer clube brasileiro, que vai ter jogadores fora por lesão, porque o calendário é o que é no Brasil. Mas você vai ter muito mais vezes esses jogadores disponíveis, conseguindo render nos jogos no nível de intensidade que o trabalho exige e podendo manobrar os minutos desses jogadores sem ser porque você está precisando preservar um que já tem uma carga por causa da idade, do momento da carreira. Hoje você tinha o Marcos Rocha, né, que é o jogador com mais idade. Ele e o Everton. Não, estou falando dos jogadores de linha. O Marcos Rocha e o Felipe Anderson, que tem 32. 32 ainda não é um veterano. A gente usa o 30 ali como marco, mas hoje em dia o futebol dá uma longevidade. Os 32 saudável, Isso. você corre igual de 27, 25, de 20, não é nem o problema. É isso aí. Vamos ouvir então o que achou Abel Ferreira, né? Se ele gostou do time dele nessa vitória importante no Allianz Parque. 5 jogos, 5 vitórias. O Palmeiras nunca passa sufoco na Libertadores na fase de grupos. Ele, independentemente do grupo, ele passa o carro e avança com muita tranquilidade, sempre brigando pelas melhores campanhas da fase de grupos. E agora ele já garantiu, mesmo com uma rodada para ser jogada, o Palmeiras já garantiu a melhor campanha da fase de grupos dessa Libertadores. Ou seja, vai fazer o segundo jogo sempre em casa até a semifinal, se lá ele estiver. Vamos ouvir Abel Ferreira. Olha, sim, é verdade. Sabemos muito bem como é que é esta competição e sabemos muito bem onde estamos, a imprensa que temos também. E precisamos de continuar. Somos tão favoritos agora como éramos no princípio. São várias equipas que lutam pelos mesmos objetivos. Dá-nos uma vantagem de jogar em casa, mas já em anos anteriores também decidimos em casa e fomos eliminados. Portanto, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que connosco ficamos em primeiro na fase de grupos. Portanto, foi um objetivo cumprido, mas o objetivo maior é passar as fases de grupos, chegar à final e tentar ganhar, mas sabendo que há outras equipas que podem não ter os mesmos recursos, mas há outras formas de ganhar, não há só uma.
E, portanto, não conseguimos nada mais, nada menos do que ficar em primeiro. Começa já todo zero na próxima eliminatória, quando passarmos à fase a eliminar. Qualquer que seja o adversário que nos vai calhar pela frente, a única vantagem que nós temos será seguramente em teoria. O Palmeiras vai, mas isso é na teoria. Na prática, na teoria podemos ter 60 contra 40 do nosso adversário, mas o nosso adversário pode ter 40 para passar. Nós podemos ter 80 e o adversário 20, nós 90 e o adversário 10. Portanto, está tudo em aberto e fizemos apenas aquilo que nos competia, que era ganhar em casa. Eu entendo que parece tudo fácil, não é? Parece que o que o Palmeiras faz é fácil, mas não me esqueço das críticas que vocês fizeram, não me esqueço o que é que aconteceu a seguir ao jogo do Corinthians e, portanto, aqui é assim que funciona, já disse isso aos jogadores. Aqui, uma semana o treinador é um espetacular, na outra semana, 20 minutos de jogo estão a chamar burro ao treinador, estão a chamar pardal ao treinador. Isto é cultura de futebol. Aqui numa semana chamam bagre a jogadores, na semana seguinte estão a pedir para ir ao internacional, estão a pedir para ser internacional. Isto aqui é a cultura de futebol. Um clube, uma semana está bem, ganha, ou ganha 3 ou 4 jogos seguidos, a seguir perde um jogo em casa com uma equipa mais fraca, já é um clube que não presta, já é uma direção que não presta. Isto é a cultura do futebol que nós temos, para não falar noutras coisas que acontecem, que nós ficamos tristes e lamentamos, porque isso é a imagem do futebol brasileiro. E nós, eu, os meus jogadores, vocês e quem manda no futebol brasileiro têm que escolher que imagem querem passar do futebol brasileiro, que para mim tem um potencial imenso, mas que nem todos estamos na mesma sintonia, nem todos queremos o mesmo. Eu não conheço ninguém que se prepare para uma prova, para uma competição, relaxando, baixando. Eu não conheço. Eu não posso estar a descansar, quer dizer, eu não posso treinar ao sol quando eu sei que o jogo vai ser à chuva. Eu tenho que treinar na tempestade para jogar à chuva. E tenho que jogar na tempestade. Não dá. E hoje jogamos com a melhor equipa. Esqueçam isso de trocar a A ou B, jogamos com a melhor equipa. Gestão da energia para jogar com a máxima força. E daqui a 2 dias vamos ter que fazer igual. Os jogadores que entram, ao contrário daquilo que vocês pensam, o treinador poupou o Gomes, o treinador poupou... Vocês sabem há quanto tempo o Gomes anda a jogar com o joelho todo... Vocês sabem há quanto tempo que anda a jogar? Há quanto tempo que o Estevão fez estes jogos todos? É a mesma coisa o Giai. Quanto tempo que anda o Giai a jogar? Vocês acham que o Giai chegava aqui? Não dá. Portanto, estou muito contente porque... Acho que este ano nós temos um elenco equilibrado e eu quantas vezes já vos disse que não há titulares para mim? Vocês é que fazem, este é titular, aquele são vocês que fazem, não sou eu. São vocês que dizem isso. Eu se tiver que meter um moleque a jogar meto, como já meti, onde já me acusaram que o treinador, aliás, já fui acusado de não apostar na formação, que é uma coisa absurda, não é do Palmeiras, foi desde sempre. Se eu cheguei até aqui, foi porque apostei no Braga, foi porque apostei no PAOK e foi porque por isso é que me contrataram. Também não tenho muitos clubes. Nem tenciono ter muitos clubes na minha carreira. Não tenciono ter muitos clubes. Tenciono estar onde eu gosto de estar, onde me reconhecem, onde valorizo e onde eu sou feliz. Apesar de vocês serem todos muito queridos e amigos, mas quando as coisas não correm bem deste lado, o pau pega. Falta saber até quando é que eu quero e até onde é que eu aceito o limite que o pau pegue. Portanto, agora, o Palmeiras, já vos disse o que é que eu penso de Palmeiras. Nunca. Há coisas no futebol brasileiro que eu não gosto, fico envergonhado, mas o Palmeiras é algo que não se explica, que se sente. Está bem? Tá aí Abel Ferreira sendo Abel Ferreira, né? Falando bastante sobre comportamento do futebol brasileiro, que às vezes, apesar dos 5 anos dele aqui, ele ainda não conseguiu entender. Nem nós, viu, Abel? Não é fácil para todo mundo, não. A gente também muitas vezes não entende o que se passa por aqui, né? Se tentar entender, você vai ficar louco. Exatamente. Agora, quando ele fala que não há titulares no time dele, é mais ou menos por aí, né, Manso? Ele tem meia razão, porque a gente sabe que num jogo decisivo, alguns jogadores vão estar, a gente não tem dúvidas, né? Por exemplo, o Piquerez vai jogar, isso a gente sabe. O Everton vai jogar, a gente sabe. O Gustavo Gomes vai jogar, a gente sabe. O Richard Rios vai jogar, a gente sabe. O Maurício vai jogar, a gente sabe. E o Estevão vai jogar. São 6.
que a gente sabe. Até a Copa do Mundo de Clubes. Exato. A gente imagina que o Paulinho vai jogar. Vai jogar. O Paulinho vai jogar. O Torres, pelo visto, vai jogar, porque ele joga todas. Né? Exatamente. Então, assim, ele tem alguns caras que a gente garante, entre aspas, que são titulares. No jogo grande, se o Palmeiras for jogar final da Libertadores amanhã, a gente saberia que eles estariam em campo. Agora, os outros realmente não é fácil de saber, porque ele faz um rodízio muito bom. Mas isso também eu acho que tem característica de uma construção que é feita ao longo da temporada. Em quase todas as temporadas do Palmeiras, essa realidade que você colocou agora, a essa altura do ano, ela era assim. Mas quando o Palmeiras foi disputar as finais na frente, a gente de véspera sabia o time. Porque aos poucos ia se sinalizando quem eram os 11, ou eventualmente 10 dos 11. Sim. 9, 10 dos 11, vamos dizer. Porque aí começa a fazer mais jogos de caráter muito decisivo em sequência. Você percebe aí qual é. Isso, a bola de segurança. É que ele nunca teve esse número, esse volume, essa quantidade de opções. Exato. E quantidade de opções hoje praticamente... Esse é o melhor elenco que ele já teve na mão, né, Alex? Nesses 5 anos de total. Palmeiras. Até porque os 3 primeiros anos, ele venceu praticamente com o mesmo time, porque eram todos muito jovens, né, com uma fome, com uma saúde. E depois você dá uma queda. É normal, você ganhou tudo, você vem com aquela situação. E agora recuperar o fogo de novo, né? O fogo mesmo, a faísca, e com uma quantidade maior de atletas. Então ele desgasta, de repente, menos, você tem uma condição de estar com o pessoal à disposição com uma condição melhor do que se você não tivesse essa quantidade. Fora a competitividade dentro do grupo, né? Tá todo mundo querendo jogar nível muito de treinamento. Ali. As opções que o Palmeiras tem são, né? E é o time mais transformado de uma temporada para outra na passagem dele, né? É verdade. E aí você, naturalmente, no início do ano, deixa eu experimentar esse aqui, esse combinando com esse, esses jogadores combinam, como eles vão interagir, e se esse partido, o Estevão sai da direita, vem agora mais para o meio, o Felipe Anderson que entrava pela esquerda, vamos tentar agora pelo lado direito para ele abrir o campo, para você dar ao Estevão um corredor mais por dentro. Essas coisas vão acontecendo ao longo do ano. Rapaziada, aqui também não deixou de falar dessa linda vitória do Palmeiras. Foi o pessoal da Jovem Pan Esportes, o Pilhado, o Bruno Prado, comentaram a respeito aí da vitória do Palmeiras e sobre essa fase ótima que o Palmeiras está vivendo, né, em Libertadores, não só na Libertadores, no Brasileiro também, mas em específico na Libertadores com melhor campanha, né? Enfim, vocês vão conferir aqui agora que eu separei um pequeno trecho do que eles falaram aí do Verdão, então bora conferir sem mais enrolação. Palmeiras hoje vence o Bolívar por 2-0, fez o placar com 12 minutos de jogo, o Palmeiras já estava vencendo por 2-0 a partida. E aí é o que eu falo da competitividade desse Palmeiras. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento na Libertadores, inclusive ganhando um jogo do Bolívar na maior altitude dessa Libertadores, porque a gente falou muito do Flamengo contra a LDU, o Flamengo poderia ter jogado melhor, poderia ter tentado vencer na altitude. O Palmeiras venceu o Bolívar numa altitude ainda maior. O Palmeiras está avassalador na Libertadores e é líder do Campeonato Brasileiro. Bruno, é o Palmeiras do Abel Ferreira crescendo cada vez mais no momento que tinha que crescer, né? Porque foi muito criticado no começo do ano. E é aquilo que a gente fala, estadual para Palmeiras e Flamengo hoje, eles não podem ter muito peso. Não podem. Foi ruim porque o Palmeiras não venceu título nenhum de expressão no ano passado? Foi. Isso para o Palmeiras é ruim como é para o Flamengo. Eu acho que para esses dois times, com tudo que eles investem e com a vantagem de organização e de dinheiro que eles têm sobre os outros clubes, eu acho que sempre passar um ano em branco nessas 3 principais competições, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, não ganhar nenhuma delas, é ruim para Palmeiras e Flamengo. Mas o Palmeiras sabe que tem um Abel ali fixo, é um cara que não sai, isso é uma tranquilidade para o torcedor do Palmeiras, saber que ele tem um treinador vitorioso, talentoso e que consegue manter a motivação desse time sem preocupação de ir embora. O Abel já mostrou, ele não está afim de sair do Palmeiras. E é um time, né, Bruno, que está entregando muito no principal momento da temporada. É um time muito forte, né?
No Paulista, aquilo lá, aquelas cornetagens, aquilo lá era uma loucura, sem nenhum sentido. Eu falava na época, não estou falando agora. Porque, assim, o Abel, claramente, ele fez uma pré-temporada ali e nem escondeu isso. Então, e fez muito bem, porque a CBF ela faz um calendário que não tem pré-temporada. Então, ele fez bem. E reforços foram chegando também, jogadores que não participaram ou participaram muito pouco do Campeonato Paulista. E é uma temporada que vai terminar dia 21 de dezembro. Então não faz sentido, assim, era um momento que ele tinha que usar como preparação para o time mesmo, que só vai parar de jogar no Natal. O Palmeiras vai jogar o Mundial também, como o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Palmeiras não vai ter pausa. Então ele tinha que preparar o time, fazer o mínimo de pré-temporada, de preparação dentro do que era possível fazer, e o Palmeiras passou por uma mudança de elenco também, isso também aconteceu. E o time vai se acertando, vai crescendo, é um time forte. É um elenco muito forte, um elenco com muitas opções, até mais do que no ano passado, porque hoje o time que iniciou teve 6 mudanças em relação ao time que jogou contra o São Paulo no fim de semana. E quase ninguém percebeu, porque mantém um nível, há um equilíbrio entre os titulares e os reservas. O Palmeiras não muda tanto assim nas alterações. Hoje o Gomes, que é um zagueiro muito bom, histórico do clube, ele descansou, jogou Murilo. E o Bruno Fux vem jogando e está bem, foi mantido. O Giai, que vem numa sequência grande, saiu, entrou o Marcos Rocha. Aí jogou o Moreno contra o São Paulo, hoje jogou o Martínez. Vai mantendo o Estevão, cara acima da média que vai sair. Hoje descansou, jogou Maurício. Jogou o Felipe Anderson, que não jogou no domingo, no lugar do Alan. Facundo Torres, vinha jogando todas, descansou contra o São Paulo, jogou hoje. Aí o Paulinho ficou fora. Então, assim, ele vai mexendo e não muda muito o nível. Os jogadores são muito próximos. Isso o Palmeiras conseguiu formar aos pouquinhos, um elenco muito, muito forte. E não dá para você jogar todos os jogos com os mesmos jogadores. Então, o time está rodando bastante, né? 6 mudanças quase imperceptíveis de um jogo para o outro em relação à qualidade. Não cai a qualidade do time. É um Palmeiras forte, um Palmeiras que, de novo, vai competir, vai brigar. Ele pode acontecer de não ganhar um título grande no ano, isso aí vai ser muito no detalhe. O brasileiro é mais previsível. Acho que o Palmeiras será campeão ou vice. Acho que ele vai brigar com o Flamengo mesmo. Acho que se tiver alguém para brigar, eu imaginava que seria o Inter, mas o Inter está ficando muito para trás. E acho que vai ser difícil. Talvez o Cruzeiro incomode em algum momento, mas não vejo também como candidato ao título. Pode fazer um bom campeonato, até porque está saindo da Sul-Americana, vai ter um calendário mais tranquilo. Mas acho que título vai ficar entre os dois, entre o Palmeiras e o Flamengo. E nas Copas é meio imprevisível, né? Porque por mais que você tenha um time teoricamente melhor que a maioria, a diferença ela não é abissal. A gente não tem o Bayern de Munique no Brasil, comparado ao que o Bayern faz na Alemanha. A gente não tem no Brasil um Paris Saint-Germain pós-Qatar, como ele domina a liga dele na França. Aqui não tem, a gente tem times que são mais fortes, tanto que são os que mais venceram nos últimos anos, mas a diferença deles para os outros ela é bem menor do que a diferença dos dois que eu citei, por exemplo. Então, pode acontecer de lá na frente, na hora de decidir, pegar um time que é bom, pode ser inferior, mas não é tão inferior e cair num mata-mata. E no brasileiro, só um dos dois vai ganhar. Se a disputa ficar realmente entre os dois, que eu acho que vai acontecer, um vai perder. E o mata-mata vai muito do acaso do dia, de dar tudo certo naquele dia. Então, pode acontecer, mas a tendência é o Palmeiras brigar muito forte, claro. Se ele brigar nas 3 e ele tem condição de fazer isso, a chance dele ganhar pelo menos uma é muito grande. Mas ele tem um momento que você não controla o resultado, principalmente no mata-mata. Tem momentos do mata-mata que não tem o que fazer. Tem momentos que você conta com a sorte. E às vezes a sorte vai para o seu lado, às vezes vai para o lado do adversário. O Palmeiras ganhou uma Libertadores em Montevidéu com o erro do Andrés Pereira. Como em 2022, teve muito azar contra o Atlético Paranaense na semifinal. Expulsão, lesão, perdeu quase o seu meio-campo inteiro naquele confronto. Então, às vezes, a sorte vai para o seu lado, às vezes não vai no mata-mata. Bom, rapaziada, então é isso aí. Palmeiras muito bem na Libertadores, voando demais, né? E querendo ou não, né, chamando a atenção da mídia esportiva brasileira aí, num geral, né, pessoal? Então vocês puderam acompanhar nesse vídeo o pessoal lá do Sport TV falando, elogiando o Palmeiras, pessoal também da Jovem Pan aí, né, elogiando também o Palmeiras, esse time, o Abel, né, o time em Libertadores. Realmente, se você for ver, o Palmeiras, óbvio, depois que o Abel chegou, não ganhou todas as Libertadores, né, mas, assim, ganhou 2, né, depois que o Abel chegou. E vocês podem notar que sempre, fase de grupos, primeira fase da Libertadores, o Palmeiras
não decepciona, não tem historinha, não tem nem mais nem menos. O Palmeiras vai lá e passa o carro sempre, mais uma vez, dessa maneira, né? E eu separei para vocês estão vendo aí na tela, o post que fez a Cazé TV, né? Postou isso aí nas redes sociais, melhor campanha da fase de grupos, né? Com essa comemoração que foi hilária, né, pessoal? Vai aí nos comentários e comenta aí o que você achou dessa comemoração. Que comemoração foda, né? Top demais a comemoração do Facundo, pegando todo o elenco ali, não todo o elenco, né? Mas grande parte dos jogadores ali fazendo essa selfie aí. Muito top mesmo, muito top, uma selfie imponente mesmo, como é o Palmeiras nessa Libertadores. Vou até tirar aqui a webcam da frente para vocês verem o que disse aí a Cazé TV, olha só. Primeiro lugar geral é do Palmeiras com uma rodada de antecedência. Tem que respeitar muito o Palmeiras, Palmeiras, Libertadores, né, pessoal? Então, é isso aí. Sem mais nem menos, tem que respeitar muito o Palmeiras. Essa é a frase. Não tenho o que dizer mais. Melhor campanha, melhor futebol, não adianta. Então é isso. O que você achou da opinião dos comentaristas aí? Vai nos comentários, deixa a sua opinião também, porque a sua opinião é também muito importante, beleza? E fala aí o que você achou do time em mais um jogo de Libertadores, o que você tá achando do time até aqui na Libertadores, na fase de grupos aí. Pode deixar sua opinião à vontade, beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda demais, fortalece muito. Então dá essa moral, deixa o like para assim também o vídeo chegar a muitos palmeirenses, beleza? E se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro aí de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Beleza? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Grande abraço. É o porco. É nóis. Eu fui.